Fala galera! Pessoal, nessa aula vamos aprender o conceito de função, entender os procedimentos iniciais para que você possa entender de fato o que é uma função dentro da matemática. Então veja só, observe a situação a seguir. Exemplo, em uma lanchonete o preço de um cachorro-quente é de R$ 3,50 a unidade. Então vamos montar uma tabela aqui. Então, ó, um cachorro-quente, R$ 3,50, dois cachorros-quentes, R$ 7,00, né? Três cachorros-quentes, R$ 10,50 e assim por diante, tá? Isso aqui não tem fim, tanto aqui para a quantidade quanto para o preço, tá? Aqui você já tem uma ideia de que o preço, ele vai ser o quê? Um valor que depende disso aqui, tá? Mas vamos chegar lá. Olha só. O valor que vamos gastar com cachorro-quente depende da quantidade de cachorro-quente que vou comer. Então, chego na lanchonete, quero comer, por exemplo, eu tô com fome, eu quero comer 5 cachorro-quente. Então, o preço, né, que eu vou pagar no final da conta é o quê? Vai depender do tanto de cachorro-quente que eu comer. Eu tô com muita fome, eu tô com bastante fome, eu quero comer 10 cachorros-quentes. Pronto. Então, o preço que você irá pagar vai depender o quê? Da quantidade. Então, se você está comprando um único cachorro-quente, o preço vai depender dessa quantidade. Se você está comprando 5 cachorros-quentes, o preço que você vai pagar depende da quantidade que você está comprando, 5 cachorros-quentes. Se você vai estar comeu 10 cachorros-quentes, o preço que você irá pagar está dependendo da quantidade de cachorros-quentes que você está comendo. Então, olha só, essa palavra depende, então, uma coisa depender da outra significa que ela está em função. O sentido da palavra função é essa, tá? É uma coisa depender de outra. Então, por exemplo, quanto que eu vou pagar por 10 cachorros-quentes? Depende do tanto de cachorro-quente você comeu, ou seja, depende da quantidade. Quanto eu irei pagar por 20 cachorros-quentes? Depende da quantidade de cachorro-quente. Ou seja, quanto eu vou pagar por 20? Ou seja, depende da quantidade. Se eu quero comer, por exemplo, minha conta aqui deu R$1.000, né? Ou seja, esse valor dependeu de quantos cachorro-quentes você, né, comprou lá. Tá bom? Então, depende. O valor que você irá pagar depende de quantos cachorros-quentes você irá consumir, tá bom? Então, uma coisa depende da outra. Então, essa palavra depende significa, sabe o quê? Estar em função. Ou seja, o preço, né, de uma quantidade de cachorro-quente está em função o preço de um determinado... O preço que você vai pagar por cachorro-quente está em função da quantidade que você irá comprar. Certo? Então, isso é o conceito inicial sobre função. Olha só, vamos construir uma fórmula que indicará o preço de qualquer quantidade de cachorro-quente. Por quê? Porque a função, ela trabalha com o quê? Com a fórmula. Sempre vai existir uma fórmula, tá? Que vai escrever aquela função que você está trabalhando com ela, que a questão está apresentando para você, certo? Essa fórmula, ela é chamada de lei de formação da função, tá bom? Calma aí que nós vamos indicar isso apenas aqui por nome fórmula, certo? Então, olha só, vamos modificar aqui. Ao invés de escrever preço, nós vamos adotar somente a letra P. Então, a letra P representa o quê? Preço total, né, que iremos pagar. E a quantidade de cachorro-quente que eu vou comprar ou que eu vou comer, vamos representar pela letra Q minúscula, tá? Então, o preço, vamos colocar a letra maiúscula, né? E porque é o valor que nós vamos encontrar. Poderia ser minúscula, tanto faz, tá bom? E a quantidade nós vamos representar pela letra Qzinha minúscula, tá? A quantidade de cachorro-quente. Então, tá aqui, ó. Como que eu vou representar isso aqui? Olha só. Se eu vou pagar... por 5 cachorro-quente, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 3,50, que é o valor de uma unidade, e multiplicar por 5, pela quantidade. Se eu estou comendo 10 cachorros-quentes, eu vou pegar 3,50 e multiplicar pela quantidade de 10. Então, vai ser o quê? Vai ser 3,50 multiplicado pela quantidade. Só que, seguinte, aqui nós não estamos definindo a quantidade de cachorro-quente. Eu quero o quê? Uma fórmula que com ela você pode calcular o preço de qualquer quantidade de cachorro-quente. Basta você substituir a quantidade. Igual aqui, ó, P é preço. O preço é igual a 3,50 vezes Q. O que representa, na verdade, qual situação? A quantidade de cachorro-quente. Então, olha só. Então, com essa fórmula aqui, ó, preço é igual a 3,50 vezes Q, que é a quantidade de cachorro-quente. Ou seja, se você consumiu 15 cachorro-quente, vai ser o quê? O preço total será o quê? 3,50 vezes 15, tá vendo? Só substituir a letra Q pela quantidade. Então, essa fórmula aqui eu calculo a quantidade
que você quiser, qualquer quantidade de cachorro-quente que irá ser comprada, tá bom? Então, por exemplo, eu quero calcular o consumo de 25 cachorro-quente. Então, coloco o valor 25 aqui, que representa a quantidade de cachorro-quente, e resolve. P é igual a 3,50 vezes 25. Eu estou consumindo 35 cachorros-quentes. Então, como que eu vou calcular o preço? Preço é igual a 3,50 vezes 35, né, que é a quantidade de cachorro-quente. Pronto, resolvendo isso, você vai encontrar o quê? P é o quê? O resultado final. Então, o preço depende do quê? Da quantidade de cachorro-quente. Ou seja, o P está em função de quê? Então, a palavra em função significa, sabe o quê? Depende. Então, o preço aqui depende do que? Ou seja, da quantidade de cachorro-quente. Isso é função. É isso que se representa a função, ou seja, algo que está dependendo de outro. Tá bom? Então, função você pode substituir pela palavra depende. Quando fala assim, está em função, significa que está dependendo daquela outra coisa. Ou seja, o preço depende do quê? Depende da letra Q, da quantidade de cachorro-quente, tá? Olha só, vamos montar aqui a fórmula, né? Para o preço de 5 cachorro-quente. Então, vai ficar aqui, ó, P é igual a 3,50 vezes Q, ou seja, P é igual a 3,50 vezes 5. Então, o preço de 5 cachorro-quente vai ser quanto? 17,50. Ou seja, quanto que eu vou pagar por isso aqui? Né? Quanto que eu vou pagar? Qual vai ser meu preço total aqui? Depende de quantos cachorro-quente. Ou seja, dependeu de 5, né? Então, quando você tem quando você tem a quantidade de 5 cachorro-quente, você vai pagar o total de R$17,50, tá bom? Agora, preço de 15 cachorro-quente vai ficar como? P é igual a 3,50 vezes Q, portanto, o P é igual a 3,50 vezes 15, portanto, o preço final vai ser de R$52,50. Então, esse resultado aqui dependeu de quem? Dependeu da quantidade, 15, tá? Agora, eu vou fazer uma festa, né? Eu cheguei aqui, comprei 5 cachorro-quente, paguei esse valor. Eu convidei mais 2 amigos, nós vamos comer aqui, cada um de nós vamos comer 5 cachorro-quente, então o total vai ser quanto? 15, né? Então eu vou pagar a conta, vai dar quanto? R$52,50. Só que agora eu vou fazer uma festa na minha casa e vou oferecer cachorro-quente para todo mundo comer. Quantas pessoas vai na festa? 200 pessoas. Então temos aqui, ó, o preço final que eu vou pagar vai ser o quê? De R$700. Por quê? Porque esse valor de R$700 dependeu da quantidade de cachorro-quente, ou seja, dependeu da letra Q, que vale 200. Então, para dar 700 depende do Q ser 200. Então, quando o seu valor de Q é 200, o resultado vai dar somente 700. Quando o seu resultado da letra Q é 15, o seu resultado é só 52,50. Não tem mais de um resultado, é um só. Certo? Então, se a letra Q valer 5, o seu resultado vai dar 17,50. Mas para o seu resultado dar 17,50, dependeu da letra Q ser o número 5. Se a sua letra Q for o 4, não vai dar 17,50, vai dar outro resultado. Mas para o resultado dar 52,50, dependeu do que a letra Q precisou ser igual a 15. Para o seu resultado dar 700... né, o preço dar 700, a letra Q sua precisou ser 200, tá? Se você modificar o valor de Q, o seu resultado final vai modificar, o P também vai ser modificado. Ou seja, o preço total a ser pago depende da quantidade de cachorro-quente, ou seja, o valor total a ser pago depende de quê, tá? Ou seja, o preço está em função da quantidade. O valor total está em função da quantidade. Ou seja, P está em função de quê? Ou seja, o P depende de quê? Essa é a ideia de função. É você entender que algo depende de outra, tá? Ó, cada valor de P corresponde a um único valor de Q. É o que eu falei, porque eu acabei de falar para você aqui, ó. Por exemplo, ó, o valor do P ser 17,50, ele depende de um único valor de Q. Qual? O Q precisa ser 5. Se eu modificar o valor do Q para 4, esse valor de 17,50 ele vai modificar. Então, ó, o Q sendo 5, ele vai ter apenas um único resultado. Qual? 17,50. O Q sendo 15, ele vai ter um único resultado. Qual? 52,50. O Q sendo 200, ele vai ter um único resultado, qual? 700. Então, você também precisa ter em mente que o quê? Ó, cada valor de P corresponde a um único valor de Q, ou seja, está em função. O P está em função de Q, ou seja, o P depende de Q, não é? Mas quando você determina um valor para Q, você vai ter um único resultado para P, certo? Olha só, 3,50 precisou o Q ser 1, ó. Tá vendo? Para o meu resultado ser R$7, o meu Q precisou ser 2. Então, tá vendo? Para o meu resultado ser 7,50, o meu Q precisou ter um único valor. Qual? O 1. Certo? Para o meu resultado dar R$7, o meu Q precisou ter um único valor. Qual? O 2. O valor aqui depende desse, tá? Mas é um único valor só. Por exemplo, para o meu resultado dar 7, o meu Q vai ser o quê? 3, 5, 9? Não, para o seu resultado dar 7, o seu Q precisa ser só um único valor. Qual? O 2. Para o seu resultado dar 10,50, o seu Q ele está dependendo de um valor de quê? Qual? Um só. Não existe outro. Qual que é?
3. Então, para o seu resultado dar 10,50, o seu Q precisou ser unicamente o valor 3, tá? Para o resultado dar 14, o seu Q precisou ser unicamente um valor. Qual é? O 4. E para o seu resultado dar 17,50, o seu Q precisou ser unicamente um valor só. Qual? O 5. Então, o P depende de Q, mas é assim, ó, um único valor de P, ele depende de um único valor de Q, ou seja, é valores únicos, tá bom? Ou seja, eu posso associar 3,50 e 1, 7 e 2, 10,50 e 3, ou seja, valor de P e valor de Q, certo? 14 e o 4 e 17,50 e 5. Então eu posso relacionar duas coisas, o P com o Q. Um único valor de Q vai resultar no único valor de P, certinho? Ó, em função, quando nós estudamos função, e essa indicação é feita por duas letras, quais? X e Y. No caso aqui, o meu resultado final é o P, ou seja, o P depende do quê, não é? Sempre o que está em função nós chamamos de Y, correto? E o que nós escolhemos, por exemplo, aqui, ó, os valores da quantidade de cachorro-quente, nós escolhemos ele. Por exemplo, eu quero cachorro-quente, um cachorro-quente, 3,50. Aí eu estou escolhendo que meus cachorro-quente vai dar 5, então vai dar um outro resultado. Se eu escolhi 5, esse daria. Então, por exemplo, o valor aqui da quantidade, a gente escolhe. Agora, o resultado final vai depender desse valor que eu escolhi, né? Ou seja, o P depende do Q. O Q você escolhe, que valor que é. Agora, o P você vai saber ele quando você determinar o valor de Q. Então é assim, ó, o X, certo, é o valor que nós vamos escolher, a quantidade de cachorro-quente. Agora, ó, o Y é o que está em função, ou seja, o P está em função de quê? O P está dependendo de quê, né? Então, sempre o que está em função nós chamamos de Y. E o valor que ele não depende de ninguém, basta você colocar lá, você vai achar o outro, é chamado de X. Nesse caso aqui, no nosso exemplo, o Y representa o P, né, que é o preço total, e o X representa o quê? A quantidade de cachorro-quente. Então, nós vamos substituir o P e o Q pela letra X e Y, tá? Então, olha só, o Y representa o que está em função. Quem está em função? O P. O X está em função de alguém? Não está. Você simplesmente coloca o valor de X lá. E o resultado vai ser o quê? Vai ser, né, resolver isso aqui e vou achar o quê? O Y. Ou seja, o Y depende do X, tá? Então, sempre em função, o Y depende de X. No nosso exemplo aqui, nós temos essa fórmula. Y é igual a 3,50 vezes X, tá? Então, colocamos o valor aqui para X, nós achamos que o Y, tá? Só que tem um detalhe, tá? Y está em função de X. Isso é indicado, sabe como em função? Chamado de f de x, tá? Aqui, ó. F, abre parênteses, coloca o x e fecha. Então fica assim, ó. A gente chama isso de f de x. Ou seja, o y, ele é chamado de f de x. Portanto, você pode escolher, você pode utilizar ou y, ou você pode utilizar f de x para y, tá vendo? Porque isso aqui indica, sabe, o que está em função de x. Porque, ó, o y está em função de x. Então, a gente apresenta aqui, ó, f de x. Ou seja, o que está em função de x. Quem está em função de x? O valor que vai estar aqui, ó, o p, certo? Ou seja, então, o que está em função é representado por f de x ou então por y. E o que não está em função de nada é o valor que nós vamos escolher aqui, que é a quantidade de cachorro-quente. Nós chamamos isso de x, tá? Então, x é um valor independente. Já o f de x, ou seja, o y, ele é um valor que depende do x, certo, galera? Pessoal, isso é o conceito inicial sobre função. Se você entendeu essa explicação sobre conceito de função, você já deu o primeiro passo para nós estudarmos função, certo? Então, galera, fique por aqui e fui!